Fala galera, beleza? Rômulo Lima aqui e esse é o canal Você com Dinheiro. Aqui no nosso canal, quem controla o dinheiro é você e não o contrário. No vídeo de hoje eu vou falar para você o que é a reserva de emergência ou reserva de segurança ou até mesmo colchão financeiro. Você pode escolher como você quer chamar e onde você vai formar essa reserva, beleza? Antes de prosseguirmos, você já sabe, mas não custa nada lembrar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, clique no sininho para ativar as notificações e ser avisado todas as vezes que tiver o conteúdo novo aqui no canal. E é claro, se você achar que esse conteúdo é relevante, que está fazendo sentido para você, não deixe de dar o seu like, que assim você vai contribuir com o crescimento do canal e fazer com que esse conteúdo chegue para o maior número de pessoas. A reserva de emergência, como o próprio nome diz, é um dinheiro que você tem reservado para combater alguma emergência, algum evento inesperado que por acaso aconteça em um mês comum. Então aquele evento que poderia trazer uma desestruturação para a sua vida financeira, fazer com que você se desequilibrasse e tivesse que correr atrás de financiamento, ou talvez de empréstimos, alguma coisa assim, essa reserva de emergência ela vai servir para te dar um amparo necessário, a tranquilidade necessária para que você cuide do problema, resolva a situação sem desorganizar a sua vida financeira. Então, dito isso, a reserva de emergência não é aquele planejamento mal feito que porventura você tenha feito e apareceu alguma coisa ali que você esqueceu de computar. Não, é exatamente para combater alguma emergência. Isso pode ser, por exemplo, uma perda de renda, ou você perdeu o emprego, você ter algum evento de saúde ali durante o mês que não estava planejado. Se por um acaso você bate o carro e precisa pagar a franquia, então isso daí você não estava prevendo. Então, esses são alguns exemplos de emergência. Então, por exemplo, se você tem um carro e você está andando com esse carro e nota um desgaste de um pneu, por exemplo, aconteceu isso comigo no mês passado, então isso não é uma emergência. Por quê? Porque você já está com um desgaste natural daquele pneu. Agora, se o pneu está bom e por acaso você bate um buraco e estoura aquele pneu, isso sim pode ser considerado uma emergência e pode ser acionado esse dinheiro para esse fim. A reserva de emergência ela deve ser de 6 a 12 vezes o seu custo mensal ou o seu padrão de vida. Isso significa dizer que ela não necessariamente está relacionada com a quantidade de dinheiro que você ganha. Por exemplo, se você ganha 5 mil, mas o seu custo é 3 mil, então o seu custo, o seu padrão de vida é 3 mil. E a reserva de emergência tem que ser baseada no seu custo, no seu padrão de vida e não na quantidade de dinheiro que você ganha. Então, por exemplo, se o seu custo de vida, o custo de vida da sua família é 3 mil reais e aí você precisa ter de 6 a 12 vezes o seu custo de vida, isso significa dizer que a sua reserva de emergência vai ser do tamanho de 18 mil a 36 mil reais. Isso significa que caso haja algum evento desse de emergência, como por exemplo um desemprego que a gente acabou de falar, você teria até 12 meses para se reorganizar, para colocar a vida no trilho e ter que se preocupar com outras coisas, como a recolocação, ao invés de ter que se preocupar com a sua vida financeira. Aconteceu isso na minha família, eu vivi isso na pele. A gente vivia num padrão de vida relativamente, eu não diria alto, mas um pouco acima da média, e meu pai era bem empregado na empresa e quando ele perdeu esse emprego, ele teve essa renda diminuída drasticamente e aí a gente, como não tinha reserva de emergência naquela época, a gente saiu de um padrão aqui de comia, por exemplo, carne e passou a comer salsicha. Não que seja um problema comer salsicha, desde quando você esteja afim de comer salsicha, e não como quando a salsicha seja a única opção que você tem para comer, né? Não estou dizendo aqui que é um problema isso. Mas só para vocês entenderem, a reserva de emergência ela daria o suporte para você continuar comendo carne pelos próximos 12 meses até você se recolocar em um outro trabalho ou conseguir uma outra fonte de renda, beleza? E onde eu devo colocar essa reserva de emergência? A reserva de emergência, se você parar para analisar as características delas, ela é um objetivo de curto prazo. Por quê? Porque a emergência pode acontecer amanhã, daqui um mês, daqui 2 meses. Então, ela pode acontecer mais rápido do que você espera. Obviamente que muitas pessoas não gostam de chamar de reserva de emergência, gostam de chamar colchão financeiro, reserva de oportunidade.
outras coisas, porque eles acreditam muito naquela ideia do que você foca, você expande. Então, se você chama de reserva de emergência, está preparando uma reserva de emergência que você está chamando a emergência para você. Eu não vejo isso como um problema, você pode chamar como você quiser. Eu chamo de reserva de emergência e não vejo isso como um problema para mim. Mas, se você tem um problema com esse nome, pode te chamar de qualquer outra coisa, mas que tenha essa finalidade, esse objetivo. Então, quando você para observar, a reserva de emergência ela tem características bem específicas. Por exemplo, ela precisa ter alta liquidez, porque, como a gente falou, pode acontecer num curto prazo. Ela não pode ter muito risco, então eu preciso ter mais segurança nessa reserva. Então, se eu já falei isso aqui em outro vídeo, se você tem mais segurança e mais liquidez, consequentemente a rentabilidade não é das maiores. E aqui na reserva de emergência a gente não está preocupado com a rentabilidade, a gente forma essa reserva e aí depois a gente corre atrás de rentabilidade, diversificando a nossa carteira de investimentos em outros produtos. Então, dito isso, a reserva de emergência ela deve ser formada em aplicações como, por exemplo, conta remunerada, como é o exemplo da Nubank, CDBs de liquidez diária dos bancos digitais, eu utilizo Sofisa e Banco Inter, ou Tesouro Direto. Então esses são basicamente os 3 lugares onde você pode formar a sua reserva de emergência, beleza? Comente abaixo desse vídeo aqui o que você achou, curta e compartilhe esse conteúdo se você acha que está fazendo sentido para você. Um forte abraço, te vejo no próximo vídeo, tchau, tchau!